Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais uma edição imperdível, como sempre, do seu jornal. Convidamos para conferir as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Não esqueça de nos contar através do seu comentário sua opinião e de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe também do chat ao vivo. E lembramos, confira se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações do YouTube para nossas atualizações. E vamos agora às notícias desta edição. A quinta-feira do presidente contou com poucos compromissos na agenda, já que ele continua em recuperação da Covid-19. Bolsonaro teve reunião por videoconferência com Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, e Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Outro compromisso, também por videoconferência, foi o ato de posse do novo ministro da Educação, doutor Milton Ribeiro. Sou filho de professora aposentada da escola pública, Aparecida Vieira Ribeiro, mulher dedicada à família e ao ensino das crianças. Estudei toda a minha vida, com exceção do ensino superior, na escola pública. Quando recebi o honroso convite por parte do senhor presidente para assumir o Ministério da Educação, entre outras coisas, ele me disse: olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante, professor. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação, presidente. Prezado Milton Ribeiro, nosso mais novo ministro, senhora Miriam, esposa, filhos e noras, meus cumprimentos e meus agradecimentos por aceitar tamanho desafio. Recordei do meu tempo de estudante. Também sempre estudei em escola pública e vindo dessa região mais pobre, logrei êxito em concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas. Um pouco mais de 40 mil candidatos para 200 vagas. E logo depois também concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde em torno de 40 mil candidatos, 38 vagas. Tudo isso sem cursinho. Naquela época, Milton, te ouvindo falar aí, realmente o professor não só tinha como exercia sua autoridade em sala de aula. Lembro-me dos anos 60, nos momentos de festa na cidade, quando havia um casamento, por exemplo, as primeiras pessoas das listas a serem convidadas eram os professores. Nós temos que resgatar isso daí. Os professores são praticamente os nossos segundos pais. São aqueles que nós devemos respeito e reconhecimento por aquilo que nos ensinam e ficará para sempre em nossas vidas. Não é fácil a vida de professor nos dias atuais. Tentaram consertar, mas na verdade se equivocaram. Existe hoje em dia uma gama enorme de excelentes e excepcionais professores em todos os níveis do Brasil. E com toda certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. Em decreto publicado no Diário Oficial da União, o governo Jair Bolsonaro proibiu queimadas em todo o Brasil por 120 dias. O texto prevê, no entanto, que populações tradicionais e indígenas possam continuar usando fogo em práticas agrícolas de subsistência, além das queimadas que tenham como objetivo prevenir ou combater incêndios florestais. As atividades de controle
fitossanitário, desde que autorizadas pelo órgão ambiental competente, também podem ser realizadas. Também estão autorizados os incêndios controlados em áreas não localizadas na Amazônia Legal e no Pantanal, desde que sejam autorizados pelo órgão ambiental estadual e consideradas imprescindíveis à realização de práticas agrícolas. Após ter alcançado o menor patamar da série histórica do mês passado, o índice de confiança do empresário do comércio, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registrou crescimento de 6,6% em julho, passando de 66,7 pontos para 69,3 pontos. Foi o primeiro avanço mensal do indicador em 4 meses, desde o início da pandemia do novo corona. Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, os comerciantes ainda sentem os efeitos do surto de Covid. Segundo ele, de março até o fim de julho, os prejuízos do setor alcançaram 240,8 bilhões de reais. Apesar da reabertura gradual do comércio em algumas cidades, a paralisação da maioria das empresas durante a pandemia continua impondo reduções a atividades dos diferentes setores da economia, em especial ao comércio e aos serviços, afirmou Tadros em nota. Não bastasse o perigo da nuvem na Argentina, uma nova nuvem de gafanhotos põe as autoridades em alerta, desta vez no Paraguai. Com extensão de 10 quilômetros quadrados no momento, ela foi identificada no Parque Cerro León, que abrange a área do Parque Nacional Defensores del Chaco. A localização dos insetos passa pelo departamento, como são conhecidos os estados do país vizinho, departamento de Boquerón e Alto Paraguai também, na fronteira com a Bolívia e a Argentina, mas também com o Brasil. Portanto, autoridades em alerta. Na Argentina, a nuvem localizada na província de Corrientes se movimentou pouco nos últimos dias, mas os gafanhotos diminuíram a distância de 144 para 130 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. Portanto, o alerta continua. O investimento do SBT na transmissão da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no Maracanã deu mais do que certo. Na média geral, a emissora de Silvio Santos foi líder de audiência no horário, alcançando média de 27,2 pontos. A Globo, com 26,5 pontos, ficou em segundo lugar. A emissora também registrou números históricos no segmento de picos. O SBT alcançou picos de mais de 34,6 pontos, enquanto a Globo fez 26,5. Portanto, Globo perdeu para o SBT, assunto que foi muito comentado nas redes sociais. E olhe agora para esta imagem. Impeachment, Justiça do Rio nega e tal de Witzel para suspender processo na Alerj. A internet não perdoou um erro de digitação com a falta de uma letra na palavra pedido em uma notícia sobre o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a postagem do jornal O Globo nas redes sociais foi parar nos Trending Topics do Twitter nesta quinta-feira, dia 16, com uma série de memes. E vamos agora para os principais momentos da live com o presidente Jair Bolsonaro. São então aqui, está vendo aqui? Outdoor por todo o Brasil, nos apoiando o governo Jair Bolsonaro. E vem do produtor rural isso aí, tá? Eu peguei uma aqui, para mim é extremamente importante, tá? É o orgulho do filho da nossa terra, filho de Glicério, cidade de Glicério, onde realmente eu nasci, lá em São Paulo, tá certo? Então tá comum no Brasil todo, quase em todos os estados do Brasil, tá? Apoio ao governo Jair Bolsonaro. Não estou pagando nada, não estou estimulando a fazer isso aqui. Isso vem do coração do povo brasileiro, como aconteceu durante a campanha. O pessoal fazia o outdoor, até porque não tinha padronização. PT e outro partido de esquerda entrou com uma representação no TSE por abuso de poder econômico. Foi julgado há 2 semanas, né? Nós ganhamos por 7-0. Tá? Então tem no Brasil todo, tá? No Brasil todo tá isso aí. Não há padronização. Em especial aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Cáceres, Mato Grosso, Antônio João, Mato Grosso.